paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já estamos chegando, portanto, no final do capítulo 2 e já adentraremos ao capítulo 3, que fala sobre as ações de graça de Paulo em relação aos Tessalonicenses e a oração que ele pede em favor da sua missão. Então aqui Paulo está exortando os Tessalonicenses a se manterem firmes e não aceitar ensinos estranhos, outros ensinos, ensinos que vão contra a palavra do Senhor. E ele fala da consolação que o Senhor oferece para aqueles que estão no seu caminho. A palavra que ele usa aqui, consolação, é paracleses. Paracleto também pode ser traduzido como Espírito Santo, e também pode significar aqui um encorajamento. Então, Paulo dá graças aos Tessalonicenses e ele ora pelo encorajamento, pela consolação que o Senhor Jesus lhes oferece. Esse encorajamento, ele é capacitante para enfrentar todas as provações que eles estavam enfrentando. Portanto, enfrentar com confiança os testes, as provas, todas as dificuldades, isso se dá por conta do Espírito, do Paracleto, daquele que encoraja e aquele que consola. Esse encorajamento não era só para esse momento, não é só para agora, meu amado. Esse encorajamento que o Espírito nos dá, que o Espírito nos capacita, ele vai perdurar não só pela nossa era, pelo tempo da nossa vida, como também pela eternidade, por toda a eternidade. Então, ele dá graças por esta esperança, a esperança de vida que virá após a morte física, ou seja, a esperança de vida eterna. As dádivas de Deus, explica-nos Paulo, assim como todos os outros escritores sagrados já haviam explicado, eles não dependem da minha, da tua ação, não depende do meu, do teu merecimento, não depende do merecimento dos Tessalonicenses. Mas as dádivas que Deus nos dá, ela depende sim da bondade do próprio Deus. Nós recebemos as dádivas pela graça de Deus. E a oração de Paulo é para que Deus continue a abençoá-los, continue a lhes dar dádivas, continue a lhes encorajar e que os confirme em toda boa obra, em toda boa palavra. E isto é uma palavra que nós podemos tomar para nós, esta confiança e esta fé de que Deus vai nos beneficiar, dar dádivas, dar em graça da sua bondade e não pelo nosso merecimento. Paulo agora, terminando o capítulo 2, ele começa no capítulo 3 a pedir por ele, pela obra que ele realiza, pela missão de Paulo. Paulo, como missionário, está pedindo que agora eles, Tessalonicenses, orem por Paulo. Então, Paulo diz que está orando pelos Tessalonicenses e explica as razões das suas orações. Agora, Paulo pede que estes Tessalonicenses orem por ele, para que a palavra se propague. Esta
propagação da palavra, ela utiliza aqui um termo que signifique corra, ou seja, a corrida, essa metáfora, né? Isso se chama metáfora de corrida, que na verdade a palavra não corre, mas nós usamos um simbolismo dizendo que a palavra corre. E esta metáfora não é só grega, os judeus também utilizavam isso. A ideia de palavra correndo é a propagação rápida e a propagação vitoriosa do Evangelho, para que seja glorificada, ou seja, a maneira pela qual as pessoas dão glória, dão honra ao Evangelho ao recebê-lo com fé, com ação de graça. Por que eles dão honra e glória? Porque eles estão recebendo boas novas, porque eles estão recebendo uma notícia super boa. A honra é realmente dada ao Senhor, não à palavra propriamente dita. Quando nós glorificamos, nós não estamos glorificando a palavra por ela, mas nós estamos glorificando ao Senhor, dono e origem desta palavra. A palavra é do Senhor e, portanto, a Ele toda a honra e toda a glória. Paulo também fala a respeito de pedidos para que o seu progresso, o desenvolvimento do Evangelho, da sua missão, do seu ministério, não se trave. Mas o que poderia causar um obstáculo ao progresso do Evangelho, à missão de Paulo? A opinião humana, porque ele enfrentava as pessoas que não tinham fé, aqueles que eram perversos, aqueles que eram iníquos. Assim como hoje nós enfrentamos, né, a maldade das pessoas, né, o tratamento hostil, violento até certo ponto, em relação à nossa fé. Porque quem não tem a nossa fé nos trata de forma hostil, de forma iníqua, com perversidade. Então aqui a fé é o diferenciador das pessoas. Aqueles que têm fé oram por nós, trabalham conosco, nos ajudam. Aqueles que não têm fé se conduzem de forma perversa, de forma iníqua. Mas que fé é essa, Eleni? Esta fé é a confiança que nós temos num Deus que tudo pode, num Deus que nos dá tranquilidade, segurança e que nos dá salvação, que nos dá libertação do pecado e que nos dá uma vida eterna. Então, se existe esta perseguição, se existem iníquos, se existe um tratamento hostil e às vezes violento, Paulo diz que quem é fiel, o Senhor é fiel, e é o Senhor e a fidelidade do Senhor que vai nos guardar e nos proteger de toda hostilidade, de todo obstáculo, de toda perseguição, de toda violência que nós possamos sofrer. O Senhor guarda os seus. Paulo sabe que o Senhor é fiel. E Paulo conhece também os Tessalonicenses. Ele conhece, sabe que os Tessalonicenses ouviram as instruções corretas e eles vão agir de acordo com as instruções. E quando nós ouvimos e obedecemos as instruções do Senhor, nós podemos ter confiança de que, ao praticarmos e continuarmos a fazer as coisas que as orientações, as instruções do Senhor nos ordenam, o Senhor é fiel em nos guardar, em nos proteger. Provavelmente, o que Paulo está considerando aqui são aquelas instruções
que ele deu enquanto estava pessoalmente com eles e aquelas que ele poderia ter escrito ou que poderia ter dado através de outras pessoas, né? Então, estas instruções são as instruções vindas diretamente de Deus, vindas diretamente do Senhor Jesus, através dos seus ministros, através dos seus apóstolos, através da sua palavra, com a força, a consolação e a proteção do Espírito Santo. Outra oração de Paulo aqui é que o Senhor conceda que ele possa voltar para Tessalônica. Portanto, ele está pedindo que o Senhor conduza a ele e aos seus amigos, companheiros na obra, companheiros na fé, a revisitarem Tessalônica. Paulo, então, encoraja-os ao amor, o mesmo amor que Deus demonstra por eles, eles devem demonstrar uns pelos outros e em relação aos ministros, ao próprio Paulo. A participação do amor que é demonstrado por Deus, a constância que é demonstrada por Cristo, a sua fidelidade, a sua benevolência, todas as suas dádivas, o seu cuidado, tudo aquilo que ele nos dá, fala da perseverança que eles devem ter em meio a todas as perseguições, a todos os testes, aflições e enfim, tudo aquilo que eles passarem de apuros. Esta oração de Paulo em prol a missão dele, em prol aos Tessalonicenses. Bons estudos, meus amados.